Você já se perguntou como seria viver em um apocalipse zumbi? O que aconteceria se, de repente, o mundo fosse invadido por mortos-vivos? Hoje, vamos explorar como seria o caos, como ele começaria e como a humanidade reagiria a esse novo e aterrorizante cenário. Número 1. As possíveis causas de um apocalipse zumbi. Antes de mais nada, precisamos entender como esse desastre poderia começar. Embora zumbis sejam puramente ficção, a ideia de um apocalipse zumbi pode ter algumas raízes em fenômenos reais. Possíveis causas. Número 1. Vírus mutante. Um vírus altamente contagioso como o T-vírus dos filmes poderia afetar o cérebro humano e transformar as pessoas em criaturas agressivas. Imagine algo semelhante à raiva ou à encefalite, mas com mutações que tornam os infectados irracionais e predadores. Número 2. Peste biológica ou química. Experimentação genética mal sucedida ou um surto de doença misteriosa poderia provocar uma alteração comportamental nas pessoas, tornando-as zumbis. Número 3. Fatores ambientais. Mudanças climáticas extremas, radiação ou até mesmo meteoros poderiam desencadear uma nova forma de vida parasita ou infecciosa que afeta o ser humano. Número 2. Primeiras 24 horas. O início do caos. As primeiras 24 horas seriam caóticas. Tudo começa com notícias vagas sobre um surto desconhecido, mas logo se torna evidente que algo muito pior está acontecendo. O primeiro impacto. Número 1. Mídia e pânico. No início, a mídia talvez tratasse como um evento local ou um simples surto viral, mas à medida que a situação se espalha, a desesperança toma conta. Número 2. Reações humanas. Alguns tentam se organizar, outros entram em pânico. A corrida para os supermercados e postos de gasolina se tornaria uma cena de caos. Número 3. Primeiras vítimas. Pessoas começam a ser atacadas, mas a maioria da população ainda não entende completamente a gravidade da situação. Número 4. Exemplo prático. Imagine o que acontece com o surto de coronavírus, mas com o agravante de que a pessoa infectada, além de ser uma ameaça biológica, se torna uma ameaça física. Número 3. A primeira semana. Tentando entender e sobreviver. Na primeira semana, as autoridades tentam manter a ordem, mas logo o governo perde o controle. A população é forçada a se organizar de forma improvisada. Mudança de comportamento. Número 1. Instinto de sobrevivência. As pessoas começam a se dividir em dois grupos: os que tentam resistir e sobreviver em conjunto e os que buscam apenas salvar a própria pele. Número 2. Fuga para áreas isoladas. Muitos buscam refúgio em áreas rurais, onde há menos acesso
há recursos, mas maior chance de sobreviver. Número 3. Grupos e facções. O surgimento de facções violentas é uma realidade. Como em qualquer situação de crise, o ser humano tende a se agrupar por afinidade ou necessidade, e a luta por recursos se torna brutal. Recursos. Número 1. Comida e água. Fugas em massa para supermercados e armazéns geram escassez rápida de recursos básicos. A água potável se torna um item de luxo. Número 2. Abastecimento. Estabelecer formas de obter comida se torna um dos maiores desafios. Caçar, cultivar e até mesmo roubar se tornam opções viáveis. Número 3. Comportamento social. A confiança entre as pessoas se esvai rapidamente e alianças são formadas por necessidade, não mais por laços de amizade. Número 4. O primeiro mês. A sociedade desmorona. No primeiro mês, a civilização começa a se desfazer. Sem serviços básicos e com a falta de comunicação, muitos se rendem ao desespero, mas outros começam a se adaptar e até prosperar em meio ao caos. Mudança de comportamento das pessoas. Número 1. Escassez de recursos. A escassez de alimentos e água se torna crítica, e muitas vezes as trocas de recursos serão feitas com base em força e ameaças. Número 2. A ascensão de líderes. Líderes carismáticos surgem, assumindo o comando de pequenos grupos ou facções, cada um com uma estratégia diferente para lidar com a sobrevivência. Número 3. Desmoronamento da lei e ordem. O sistema de justiça e governo entram em colapso. O código moral se transforma em algo fluido e volátil. Tecnologia e comunicação. Número 4. Falta de comunicação. A internet e redes sociais começam a falhar, o que torna difícil para as pessoas saberem o que está acontecendo no resto do mundo. Número 5. Meios de transporte. Carros e transporte público se tornam ineficazes com a escassez de combustível e a falta de segurança nas ruas. Número 5. A luta por abrigo e proteção. Proteger-se se torna a principal prioridade. Sem policiamento, sem segurança, a única defesa é a improvisação. Defesas e abrigos. Número 1. Refúgios improvisados. As pessoas começam a usar técnicas de sobrevivência para construir abrigos, seja em prédios abandonados, seja em áreas rurais fortificadas. Número 2. Fortalezas urbanas. Alguns prédios altos, com poucas saídas e muitas possibilidades de defesa, se tornam os novos castelos da humanidade. Número 3. Armas. O acesso a armas se torna crucial. Aqueles que não têm experiência com armas terão que aprender rapidamente ou depender de outros para sua proteção. Zumbis e defesa. Número 1. Características dos zumbis. Os zumbis podem ser lentos ou rápidos, dependendo do tipo de surto. Em qualquer caso, o objetivo é manter distância e eliminar a ameaça à medida que surge. Número 2. Estratégias de defesa.
O uso de barricadas, armadilhas e armas improvisadas, como facas, machados, arcos e flechas, se tornam fundamental para a sobrevivência. Número 6. O desfecho. O que acontece a longo prazo? No longo prazo, o apocalipse zumbi se transformaria em uma luta pela reconstrução ou, talvez, pela aceitação de que a humanidade já não é mais a mesma. Possíveis cenários. Número 1. Extinção ou adaptação. Eventualmente, os zumbis podem ser erradicados ou se tornar uma ameaça controlada. No entanto, a sociedade pode ter se transformado para sempre, com os sobreviventes sendo uma nova geração de humanos adaptados a esse novo mundo. Número 2. Reinício da civilização. Com o tempo, novos governos e estruturas podem surgir, baseados nas lições aprendidas com o apocalipse. A sobrevivência humana, assim como a história, recomeça. Número 3. Reflexão final. O apocalipse zumbi é um cenário de pura ficção, mas nos ensina muito sobre a natureza humana. Como reagiríamos em face de uma ameaça extrema? O que faríamos quando o mundo que conhecemos já não existisse? E aí, gostou dessa visão de como seria um apocalipse zumbi no mundo atual? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Como você acha que reagiria nesse cenário? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais um Toque de Curiosidade. Tchau!